Então, hoje nós vamos ver a unidade 6, que fala sobre os materiais betuminosos. Então, sempre eu gosto de começar falando um pouquinho de histórico. Então, os materiais betuminosos, eles eram utilizados desde a pré-história. O que é pré-história? É todo o registro que tem antes do surgimento da escrita, que foi mais ou menos há uns 5.000 anos. Então, desde muito tempo, na pré-história, os materiais betuminosos, eles eram usados como aglomerantes e também como impermeabilizante. E lá na Bíblia, aí já estamos na história. Lá na Bíblia tem uma passagem, que é a passagem da Arca de Noé, que Deus mandou Noé fazer a arca com uma madeira específica, com essas dimensões aqui, e entre uma madeira e outra, Deus falou assim para Noé: ó, e você vai betumarás por dentro e por fora com betume, que era para impermeabilizar. Na linguagem de hoje, fala assim, ó, e taparás os buracos com piche. Então é comum ter um pouco de ter essa variação aqui na tradução, porque o piche, ele é um material betuminoso, só que a gente vai ver lá para frente que ele nem é muito usado mais, porque, pelo menos na pavimentação, ele é proibido de ser usado, porque já é um material que tem pouco teor de betume. Também nos serviços de mumificação, então a civilização egípcia é muito conhecida por isso, para fazer a preservação dos corpos, usavam materiais bituminosos nas camadas para poder envolver o corpo. Então, isolava o corpo e por isso que tem essa preservação. E também nos banhos romanos, que eram esses lugares parecendo umas piscinas, onde era tipo um clube, para a água não vazar, usava os materiais betuminosos para fazer a impermeabilização. E aí vamos dar um pulo na história, já bem mais recente, no século XIX, aí sim os materiais betuminosos começaram a ser usados em pavimentações rodoviárias. Então, primeiro foi lá na França, depois Estados Unidos e por fim na Inglaterra. E nessa época eram usados asfaltos naturais, ou seja, isso aí estava pronto já na natureza, só era extraído e utilizado. Já no século XX, começou a ter o emprego do asfalto derivado do petróleo. Então, destilava o petróleo para obter o asfalto, e isso aí era um material de baixo custo e começou a ser usado não só em pavimentação, mas também na impermeabilização e em pinturas industriais de proteção. Aqui nada, mas que seria também um tipo de impermeabilização, essa proteção. Então, o que são materiais betuminosos? Se for ver uma definição, essa aqui está no livro, não fui eu que inventei. Ó. Na construção civil, materiais betuminosos são aqueles que contêm betume. Ah, vá! Ajudou muito essa definição. Então, vamos ver o que é betume. Ó. Lá na norma 7280, fala assim, ó. Betume é uma mistura de hidrocarbonetos de consistência, que ela pode ser sólida, líquida ou gasosa. A origem pode ser natural ou pirogênica, ou seja, através do fogo, e é completamente solúvel em disulfeto de carbono e é acompanhado de seus derivados não metálicos. Certo? Então, essa composição de hidrocarbonetos, ou seja, ele é predominantemente formado por átomos de hidrogênio e de carbono, faz com que ele seja da mesma origem a alguns materiais betuminosos. A origem é material orgânico e é mais ou menos, pelo menos aquele que vem do petróleo, é mais ou menos a mesma origem dos combustíveis fósseis. E aí, se você pensar na origem dos combustíveis fósseis, não vai me pensar um negócio desse, tá? Às vezes os meus alunos acham que petróleo veio de dinossauro e que gás natural, sei lá, era o pum do dinossauro. Não é nada disso, tá? Os combustíveis fósseis, a origem deles é matéria orgânica, porém é mais matéria vegetal. Então, essa matéria orgânica, para poder formar o combustível fóssil, essa matéria orgânica, quando morreu o organismo, ele já tem que ter sido isolado, tipo, soterrado, e aí ele decompõe sem estar em contato com a atmosfera, e aí a decomposição é diferente. E para formar o petróleo, então essa matéria orgânica que está decompondo precisa estar nas condições ideais de temperatura e pressão. E aí,
passando muito tempo geológico, forma o petróleo. Então, dos materiais betuminosos, eles são sempre essa origem dessa matéria orgânica que teve essa decomposição especial. Às vezes veio do petróleo, como é o caso do asfalto, e nós vamos ver também o alcatrão. O alcatrão ele vem de um carvão mineral, de uma rulha, que aí já não teve todo esse processo para formar o petróleo, tá? Ficou mais assim no estado sólido. Tá? Então, não tem como assim de passar uma fórmula exata dos materiais betuminosos. Só dá para falar que ele é rico em hidrogênio e em carbono, que é o hidrocarboneto, e que ele é completamente solúvel em disulfeto de carbono. Então, a gente só pode falar isso, não tem uma fórmula química exata dos materiais betuminosos. Por isso que quando a gente for ver as propriedades e as características, isso varia de um material para o outro. Então, vamos ver algumas características. Essas duas primeiras características, elas definem os usos dos materiais betuminosos na construção civil. Por quê? Os materiais betuminosos na construção civil, eles são usados em duas grandes áreas, que é a pavimentação e a impermeabilização. Essa primeira característica dos materiais betuminosos, aqui, que é a alta força adesiva, é que faz com que ele seja usado em pavimentação. Porque essa alta força adesiva é o quê? É que o material betuminoso, ele gruda. Quando você vê você está saindo de casa, aí você olha na rua, você vê aquela operação tapa-buraco, você fala assim, vou passar ali com o carro, o material que não foi compactado direito, que está solto, aquilo lá passa e gruda na lataria do seu carro. Ou quando você passa andando ali, gruda na sola do seu sapato, aquilo lá não sai, não desgruda, é muito difícil desgrudar. Por quê? Porque os materiais betuminosos têm essa alta força adesiva. Isso, ele aglomera, ele junta tudo. Por isso que aí ele é usado em pavimentação e também para fazer concreto asfáltico, que seria um concreto que no lugar do cimento Portland é o asfalto para dar a liga, para aglomerar tudo. E a outra característica é que o betume ele é hidrofugante, ou seja, ele repele a água, por isso que ele é usado como impermeabilizante. Os materiais betuminosos, eles são muito plásticos, e então eles são facilmente fundidos e solidificados. É só aquecer um pouco que ele já amolece e fica fácil de aplicar. Outra característica é que eles são quimicamente inertes, ou seja, eles não fazem reação química com outros componentes, eles não fazem essas reações químicas com facilidade. E olha só que interessante, ele é inerte quimicamente com relação a vários materiais de construção, como o cimento, a cal, a madeira, o ferro, a cerâmica. Então, isso faz com que o material betuminoso ele seja muito interessante para ser aplicado na construção civil, porque ele não faz reação química com esses materiais. Então, fica fácil de você usar isso, seja como um aglomerante, ou seja, numa proteção superficial, uma impermeabilização. Além disso, os materiais betuminosos são recicláveis. É mais ou menos assim, aqueceu, derreteu, está praticamente novo, pode reaplicar. E o betume tem baixo ponto de fusão, ou seja, ele se funde com baixas temperaturas, não precisa aquecer tanto. Os materiais betuminosos têm ductilidade variável e essa ductilidade é afetada pela exposição direta à luz solar, porque o betume envelhece rapidamente quando exposto ao ar livre e sob o calor. Então, ele envelhece. Esse envelhecimento é quando ele perde as suas características ou perde as suas propriedades. Então, por isso que às vezes não dura muito uma pavimentação, porque está exposto ao ar livre, ao calor, luz solar direta, e ele vai envelhecendo, aí ele começa a desagregar, perde a propriedade da alta força adesiva e começa a desagregar. Quando o betume pega fogo, ele arde com uma chama longa e uma fumaça preta espessa. Não é muito legal você querer ficar perto, porque o betume ele se incendeia com certa facilidade. E o betume ele é relativamente barato, porque ele é um subproduto de quando está destilando o petróleo
primeiro, sim, o interesse é tirar a gasolina, tirar o óleo, tirar gás, tirar combustível em geral, e o que sobra é o asfalto, que é um material betuminoso. Então, por isso que ele é relativamente barato. Então, na pavimentação, o que vai compor o preço são os outros serviços e os outros materiais. O asfalto em si, ele não é caro, porque ele é um subproduto da fabricação de outros materiais. E aí, vamos ver alguns materiais betuminosos. Então, no geral, a gente pode classificar assim, ó, tem os asfaltos, aí os asfaltos, a origem dele é o petróleo. Os alcatrões, a origem dele também é aquela matéria orgânica que teve aquela decomposição diferente, mas não formou petróleo. Formou, por exemplo, um carvão mineral, uma rúlea. E depois tem o piche e o breu, que são umas misturas que têm baixo teor de betume. Então, o asfalto, ou também pode ser chamado de cimento asfáltico, por causa dessa propriedade aglomerante de unir. Então, é igual ao cimento. E nós temos o cimento asfáltico, que pode ser o natural, já está pronto lá na natureza, e aí nós usamos essa sigla aqui, CAN, que é cimento asfáltico natural, e tem o que é obtido da destilação do petróleo, que é o CAP, que é o cimento asfáltico de petróleo. Então, o cimento asfáltico natural, que é o CAM, ele pode ocorrer ou dentro dos poros das rochas, imagina assim um arenito, então ele é bem poroso, e não quer dizer que ele é totalmente cheio de asfalto. Não, de 10% a 30% dos poros dele pode estar preenchido com asfalto. E aí é um pouquinho mais difícil fazer essa extração. Ou que foram os primeiros asfaltos utilizados, eles surgiam assim, igual está nessa figura. Eram verdadeiros lagos de asfalto natural. A própria natureza já destilou esse petróleo, porque esse petróleo pode ter migrado para um lugar mais quente, tá? Abaixo da superfície, foi destilado por causa desse aquecimento e depois migrou para um outro lugar e aflorou assim, e você tem esses verdadeiros lagos de asfalto, que não é petróleo, é um petróleo que foi destilado, é um subproduto do petróleo, que é o asfalto, só que já foi, a própria natureza já destilou isso. No Brasil não se comercializa mais o cimento asfáltico natural há bastante tempo. Então, o que se comercializa no Brasil? O cimento asfáltico de petróleo, que é o CAP. Então, quando vai destilar o petróleo, o que mais interessa é a gasolina. 50% da quantidade de petróleo vira gasolina, e a gasolina é o produto que mais interessa para a indústria petroquímica, então por isso que destila bastante petróleo. Então sai gás, sai nafta, gasolina, querosene, óleo diesel, óleo lubrificante, outros óleos combustíveis. Depois que tirou tudo que interessa, sobra o asfalto, tá? E ficou, então esse que é o nosso CAP, esse cimento asfáltico de petróleo. E o alcatrão, ele vem, aí ele não é do petróleo, então o asfalto vem do petróleo, o alcatrão não, é da destilação de outros materiais orgânicos. A rúlea é quase um carvão mineral era para ser um carvão mineral, mas não teve as condições ideais, então ele fica alguma coisa parecida, mas não é chamado de rúlea. Então são combustíveis fósseis, e da destilação desses combustíveis fósseis vem o alcatrão, certo? E você às vezes vai pensar assim, nossa, na hora que você vê os componentes do cigarro, um dos componentes do cigarro é o alcatrão. Então o fumante, ele conhece já o material bituminoso com bastante intimidade. E o que é o piche? São misturas, então já tem uma areia, já tem um agregadinho junto, um pedrisco, e tem baixo teor de betume. O piche tem de 11% a 17% de betume. Então, o betume que está ali para fazer a função de aglomerante. Então, quando a gente fala assim que está fazendo uma pavimentação com piche, na verdade é um vício que a gente tem de chamar aquilo de piche, mas não é. Aquilo lá vai ser um asfalto, porque tem maior teor de betume. O emprego do piche e do breu, hoje, ele não é reconhecido pelas normas de pavimentação e nem de impermeabilização. Então, eles não são usados em pavimentação e impermeabilização. O piche, por exemplo, ele é usado para fazer
tintas primárias, impermeabilizantes, anticorrosivos. Ele não é usado em pavimentação e impermeabilização. E o que é o breu? O breu é o piche que foi mais refinado ainda e perdeu mais ainda quantidade de betume. E aquele resíduo é o breu. E o breu é usado em outras coisas. Fora da construção civil, ele tem mais uso do que na construção civil. Mas é um material betuminoso. Então, vamos ver algumas propriedades dos materiais betuminosos. Primeiro, a dureza. A dureza, ela foi utilizada durante muito tempo para caracterizar os materiais betuminosos. Quando comprava, até hoje, às vezes tem alguma confusão, que compra lá o CAP 50, se for pela dureza, é que vem desse ensaio aqui. Então, o ensaio é assim, você tem um equipamento, coloca a amostra do material betuminoso aqui e tem uma agulhinha padrão e um peso padrão. Aí solta esse conjunto e aí a agulha penetra dentro do material betuminoso. Depois de 5 segundos é medido quanto que entrou da agulha no material betuminoso. Quanto mais duro ele é, menos a agulha vai penetrar. Então, isso aí dá uma ideia da dureza do material. Aqui nós temos uma foto do ensaio mesmo, ó. Então, aqui é o recipiente onde põe a amostra e aqui está a agulhazinha. E esse conjunto todo aqui vai ter esse peso de 100 gramas. Então, encosta a agulha, aí solta, conta os 5 segundos e depois mede o quanto que entrou. Isso vai dar a dureza. Outra propriedade que normalmente é medida no laboratório é o ponto de amolecimento. Aí é o método do anel e bola, que é dado pela norma 6560. É um anel de material betuminoso e em cima coloca uma esfera de aço. E todo esse aparato aqui fica no líquido que vai tendo uma taxa de aquecimento de 5 graus Celsius por minuto. A hora que o betume amolecer, ele dilata e a esfera desce, tá? Então, ele fica maleável e a esfera desce. Aí, essa temperatura onde a esfera desceu é o ponto de amolecimento. Então, aqui nós temos um esquema. A esfera de aço, sustentada pelo anel de betume, e a hora que ele desce, ó, dá para enxergar que a esfera desce. Nesse aqui dá para ver melhor, ó. No início do ensaio, então, aqui é o anel de material betuminoso e a esfera está por cima. Olha aqui no final do ensaio, a esfera desceu, porque o material betuminoso amoleceu e a esfera desce. Aqui uma outra foto, ó, dá para ver claramente as esferas desceram no líquido. Então, a temperatura na qual a esfera desce é o ponto de amolecimento do material betuminoso. Porque lembra que eu falei que tem uma grande variedade na composição? É basicamente hidrocarboneto. Mas como tem vários tipos ou vários materiais betuminosos, cada um tem que ser feito um ensaio para ver dureza, o ponto de amolecimento. Esse outro aqui que é a viscosidade. Então, a viscosidade ela é muito importante porque hoje em dia, quando vai comercializar o CAP, é pelo índice de viscosidade, o resultado que deu no ensaio de viscosidade, que é dado por essa norma aqui, que é a 149,50, que é ensaiado pelo viscosímetro SF. Como é que funciona? Pega uma amostra do material betuminoso, uma amostra de volume definido, que é esses 60 centímetros cúbicos, e põe em cima do viscosímetro. O viscosímetro, ele tem um orifício, que é o padrão. E aí começa a medir quanto tempo demora para esses 60 centímetros cúbicos de material betuminoso passar pelo orifício. Então, se um ensaio deu o resultado lá 30 SSF, quer dizer que demorou 30 segundos para aqueles 60 centímetros cúbicos passar pelo orifício. Claro que tem uma temperatura padrão para fazer isso. E depois, na hora que comercializa o CAP, então seria assim, se fosse um CAP 30, é porque ele demorou 30 segundos para passar pelo viscosímetro, certo?
E a ductilidade também é medida em laboratório. A ductilidade nada mais é do que vai pegar uma amostra do material betuminoso e vai prender as extremidades e vai começar a esticar. O quanto ele estica, essa medida do quanto ele estica antes de romper é a medida da ductilidade dele. Então, porque a ductilidade é o quanto o material deforma antes de romper. E aqui a gente tem uma foto do ensaio. Então, essa matéria escura aqui, ó, é o material betuminoso. Então, ele está preso nas extremidades e começa a fazer um ensaio que vai esticar. A massa específica, que é a massa dividido pelo volume. Então, como a composição dos materiais betuminosos varia, a massa específica também tem essa variedade. Para medir a massa, usa-se balança hidrostática, porque a balança comum, que a gente sobe, ou que você vai lá e coloca o material em cima apenas, aquilo lá mede o peso, porque já tem aceleração da gravidade. Então, para fazer a massa, medir massa e não peso, usa a balança hidrostática. E por último, outra propriedade importante dos materiais betuminosos é o ponto de fulgor. O ponto de fulgor é a temperatura a partir da qual os materiais betuminosos começam a liberar os gases. E uma temperatura um pouquinho acima disso já é o ponto de combustão. Então, por isso que é importante saber esse ponto de fulgor, também é medido em laboratório. E aí, vamos ver algumas terminologias, dos materiais betuminosos. Quando vai fazer a pavimentação, o que usa para aglomerar? Então, devido àquela alta força adesiva, usa o CAP, porque o CAN não usa mais. Usa o CAP, que é o cimento asfalto de petróleo, aquele obtido da destilação do petróleo. Só que, antigamente, quando vendia o CAP, era CAP e um número na frente. Esse número era da dureza. Só que depois, o próprio Conselho Nacional de Petróleo, e isso já faz bastante tempo, falou assim, nós vamos agora classificar o CAP pela viscosidade. Então, você vai vender um CAP 7, CAP 20, CAP 55. A classificação pela viscosidade é o tempo que demorou para aqueles 60 centímetros cúbicos passar pelo viscosímetro. Só que aí tem uma questão, por isso que tem que prestar atenção, até mesmo hoje em dia, a hora que vai comprar o CAP. Por não haver familiarização das empresas usuárias com essa classificação pela viscosidade, até hoje é permitida a comercialização dos CAPs pela dureza. Então, aí ficou uma confusão. Então, a hora que você vai pedir o CAP, você for responsável pelo setor de materiais, a hora que for comprar o CAP, beleza, vou comprar um CAP 50. Pergunta, esse 50 é da dureza ou é da viscosidade? Para saber qual é o material que está sendo comprado. E nós temos hoje isso aqui foi uma grande revolução, que são as emulsões asfálticas ou hidrasfaltos. Foi uma maravilha, porque usando um agente emulsificante, hoje você tem um produto que vem na forma líquida, porque o asfalto, ele precisa ser aquecido, então vai ficar ali perto de 50 graus para ele poder amolecer, para você poder misturar e aplicar, dar o formato que você quer. E a emulsão asfáltica, ela já vem com uma fase de asfalto e uma fase de água. Então, ele já vem na forma líquida, aplica esse material, a água evapora, ele endurece e forma uma camada ali. Então, esse endurecimento dele, que é quando a água evapora, é chamado de tempo de ruptura. E nós temos no mercado as emulsões asfálticas com ruptura rápida, com ruptura média e lenta. Aí, dependendo do uso, é comprada a emulsão asfáltica específica. E nós temos também, hoje em dia, os asfaltos e também os alcatrões modificados. É adicionado alguma substância, tipo um polímero, e aí modifica algumas propriedades desses asfaltos e alcatrões. Então, basicamente, esses três são os principais. Só que aí nós temos outros componentes também, Os feltros betumados, ou também são chamados de feltros asfálticos, ele vai ser igual a gente tem uma foto aqui,
Ele vai ter uma parte que é de fibra, que pode ser natural ou artificial, parecendo mesmo um feltro, e isso aí é envolto pelo material betuminoso, que é o que vai dar essa liga. Então, é um feltro betumado. E as membranas asfálticas? Aí elas podem ser, é um sistema que é montado no local, então tá aqui em loco. Vai ser o feltro, só um feltro, e vai aplicar uma emulsão asfáltica, então você vai fazendo meio que camadas. Aplica uma emulsão, cola o feltro, aplica mais emulsão, você vai montando isso no local. E aí, o interessante é que se você tiver formatos bem diferentes, é fácil você moldar isso no local. Esses dois aqui não são muito comuns. O próximo é mais comum, as mantas asfálticas. Facilmente você encontra em materiais de construção, então ele vem nesses rolos aqui e é só aplicar na superfície. Por exemplo, você tem uma laje, então vai lá e faz aquela linha com o rolo. Só que tem que tomar cuidado ou prestar atenção que o próprio fabricante vai colocar que quando você coloca o rolo, depois você vem com o próximo, tem que ter uma sobreposição. Além dessa sobreposição, depois vem uma costura com o maçarico. Então, vai aquecer e vai unir isso. E aí, você vai cobrindo toda a superfície. Pode ser aplicado de forma aderida ao substrato ou não, e ele vai formar um corpo só. Hoje em dia, nós também temos o asfalto diluído, que é interessante porque você consegue ter o asfalto num estado quase líquido, mas não vai precisar aquecer tanto. E o concreto asfáltico é uma terminologia que nada mais é do que, sabe a mistura do concreto? Ao invés de ter o cimento Portland, você tem como aglomerante o CAP. E aí você chama isso de concreto asfáltico. A imprimação. Se você já percebeu, quando foi feita a pavimentação, a primeira pavimentação de algum lugar, primeiro é preparado base, subbase, então compacta esse local, e antes de vir com o asfalto, é feita uma camada de imprimação. Então, é o que esse caminhão está fazendo. Ó, onde ele ainda não passou, é solo compactado. E ele vem com a imprimação, que é uma primeira camada que vem para dar aderência entre essa base e a próxima camada que vai ser o asfalto. E um outro termo que é muito interessante é o macadame betuminoso. Talvez você já tenha ouvido falar dessa palavra macadame. Foi um processo inventado por esse engenheiro, que era o engenheiro John McAdam, por isso que virou macadame, e é a aplicação sucessiva de camadas de agregado, pedra, compactado, e aí vem uma camada de asfalto. Aí você vai fazer mais uma camada, vai pegar um agregado com grãozinhos um pouquinho menores. Faz a camada, compacta, põe o material asfáltico. Vai fazer outra camada, agregado menor ainda. Compacta, faz uma camada de material asfáltico. Então, vai ficando essas sucessivas camadas com o diâmetro dos agregados cada vez menores e sempre coberto com material asfáltico. E, no final de tudo, com material asfáltico de novo. Então, dessas camadas todas, que além de estar compactado, está coberto com material asfáltico, a água não vai passar de jeito nenhum. Então, esse conjunto todo é chamado de macadame betuminoso. E, além dessa parte dos materiais betuminosos sendo usado na pavimentação, aqui nós vamos ver também o uso dos materiais betuminosos em impermeabilização. Então, no geral, as impermeabilizações podem ser feitas não só com materiais betuminosos, a gente também tem uma grande variedade de outros materiais, e aí eu vou falar o que é betuminoso e o que não é. Então, nós temos a impermeabilização espessa, também a gente pode fazer uma impermeabilização por membranas e também tem a calafetagem. A impermeabilização espessa, ó, não só com materiais betuminosos, dá para fazer com outros materiais também. Mas o que é uma impermeabilização espessa? É uma impermeabilização, normalmente ela é rígida, e você aplica uma camada que ela tem uma certa espessura, uma espessura considerável. Então, por exemplo, quando vai fazer reboco de áreas molhadas, por exemplo, lá no banheiro, faz a argamassa para o reboco e aí coloca um aditivo, tá? Esses aditivos aqui, eles são à base de materiais betuminosos. Então, normalmente tem aquela cor escura,
certo? Então, esses aditivos aqui são adicionados na argamassa de reboco e você faz uma impermeabilização espessa. Aqui é um material, o Vidatop, por exemplo, aí ele não é betuminoso, tá? Já é uma base polimérica, mas só para falar que também é um tipo de impermeabilização espessa. Porque vem o componente A ou B, você mistura e isso aí fica parecendo uma argamassa e aí você aplica, certo? Mas ele não é betuminoso, só esses aqui. Então, o que distingue é aquela cor escura, que é própria da origem dele, né? Seja do petróleo ou do carvão mineral. E também a gente tem a impermeabilização usando as membranas, que pode ser lá com a manta asfáltica ou as emulsões asfálticas. Aqui é um exemplo de uma emulsão asfáltica. Isso, o Neutrol, que a gente costuma usar para impermeabilizar os baldrames, que lá é uma emulsão asfáltica. Então, ele vem na forma líquida, lembra que depois tem a ruptura? Então, aplica isso com o rolo, com o pincel, calinho, o que você quiser, você aplica isso. Sempre as demãos são sempre em direções cruzadas, ou seja, se você aplicou a primeira nessa direção, a segunda você vem nessa direção. Porque se ficou uma falha nessa direção, depois você vem nessa direção, você corrige essa falha. Por isso que lá no manual de aplicação vem escrito que é para usar demãos cruzadas. E qual que é o equipamento que você usa. Então, isso aí, quando secar, vai formar uma membrana. Por isso que é chamada de impermeabilização por membrana. E depois aqui nós temos algumas recomendações. Então, você está impermeabilizando o chão, por exemplo, você tem que subir pelas paredes até uma altura de 30 centímetros. Porque e tudo numa camada só, porque aí não tem um caminho para a água passar. Você vai fazer uma superfície, por exemplo, uma laje que vai ficar exposta, você tem que impermeabilizar. Tem que ter um caimento de pelo menos 1% e esse caimento em direção aos ralos. Acredite, tem gente que faz o contrário. Então, onde tiver os ralos e as saídas, é para lá que tem que ser o caimento. E quando tiver ralos, também, assim como você sobe no rodapé, no ralo você também tem que entrar alguns centímetros por dentro do ralo para que, na hora que a água resolver voltar, ela tá muito tarde. Ela já está no ralo. E quando você tem um muro, por exemplo, aqui é a sua construção, você tem um muro e do outro lado o nível do terreno é mais alto. Então, você tem aqui um murinho de arrimo. Onde tem que ser aplicada a impermeabilização? Aqui onde eu coloquei esse vermelho. Porque a água entra por aqui. Mas eu construí alguma coisa do outro lado aqui. Não interessa. Se tiver uma fissura, a água vai achar o caminho. E a água vai entrar e na hora que ela estiver aqui, ela vai empurrar a sua impermeabilização contra o muro. Então, não vai tirar a sua proteção. Enquanto que, se você colocar a impermeabilização aqui, ó, nessa outra face do muro, a água vai entrar, penetrar no muro e depois vai empurrar a sua impermeabilização para fora, certo? Então, por isso que não funciona a hora que você tem uma situação dessa, que você olha esse muro, essa parede aqui, e ela tá com problemas oriundos de infiltração, você vai lá, descasca o reboco e faz outro reboco. Não vai adiantar nada, é só um paliativo, daqui a um tempo vai dar o problema tudo de novo. Porque onde você tem que aplicar a impermeabilização é aqui, ó. Por isso que é muito importante a hora que está fazendo o muro, já aplicar a impermeabilização. Na edificação toda, a hora que faz a fundação, normalmente a gente faz aquela viga de fundação, a gente impermeabiliza a viga de fundação antes de subir parede. Se não fez isso, nunca mais você vai resolver o problema, sempre vai ter aquele problema aqui de umidade perto do rodapé. E quando você tem um muro de arrimo, é o muro inteirinho que você tem que impermeabilizar. Não é aquele papo de lona plástica, não, que lá não funciona. É um impermeabilizante bom. Por quê? No custo total da obra, a parte de impermeabilização não chega nem 5% do custo total da obra. Porém, se você não fizer isso de maneira correta e na hora certa, depois, quando você for fazer remendo lá para frente, primeiro, você nunca vai ter a situação ideal de impermeabilização e você pode gastar até 50% do valor da obra para fazer uma impermeabilização depois e não vai ficar boa.
E a calafetagem, por último, no geral, calafetagem é sempre que você vai vedar ou vai impermeabilizar pequenos furos, pequenas frestas, tipo junta de dilatação. Ou aquele apoio entre a pia e a parede, entre o ralinho e a pia mesmo ali, o ralinho e a cuba que você tem no lavatório. Tanto é que ali você usa massa de calafetar, o nome mesmo já fala. Só que pode ser de material betuminoso e tem outros materiais também, certo? Mas no geral, a calafetagem é isso. É quando você faz uma vedação de pequenos espaços. Numa ponte, não tem a junta de dilatação? Quando impermeabiliza ali, é uma calafetagem que você está fazendo, certo? Então, no geral, é isso dos materiais betuminosos. Aí nós temos algumas questões. Responde quem quer, quem tem juízo. No futuro, isso volta para ser cobrado de vocês. E de materiais betuminosos, é isso. Obrigada, gente. Tchau, tchau.